Fala galera, tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias aplicadas à ciência cartográfica. Vamos retomar aí o que é cartografia, né? Dentre as várias formas de você definir cartografia, de você entender, né, a ciência cartográfica, é importante você ver, né? Ó, cartografia, carta é o quê? Descrever, você desenhar, né? Então, a ciência cartográfica é isso, é a descrição gráfica, né, dos fenômenos do espaço geográfico ocorridos, né, no espaço geográfico, né, processados no espaço geográfico da superfície terrestre em representações, que podem ser uma planta, uma carta, um mapa. Você fala, Rômulo, planta, carta, mapa? Parada estranha, o que é isso? Não é a mesma coisa? Então, a gente vai perceber que são representações, né? São representações de parte da superfície terrestre ou de toda ela numa estrutura plana, mas elas vão se diferenciar em termos de escala utilizada. Então você começa a perceber que você precisa do entendimento de escala cartográfica para você diferenciar planta, carta e mapa. Basicamente, galera, está relacionado, né, à área que você quer representar, né, como você teve que, a quantidade que você teve que reduzir, né, a necessidade de redução e ao mesmo tempo a oferta de detalhes, certo? Então, quando você falar da sua casa, você não fala de um mapa da sua casa, você fala da planta da sua casa, um espaço menor, onde você teve que reduzir, né? Você teve que reduzir menos do que você reduziria, por exemplo, para representar, né, o seu bairro no mesmo tamanho de uma folha, por exemplo. Então, com isso, você consegue mais detalhes extremamente, né, importantes, imperativos, por exemplo, para um arquiteto, para um engenheiro, né, para um mestre de obras poder executar a sua tarefa. Né? Para todo mundo ler a mesma coisa. Mas deixa isso para as aulas, né, relacionadas à escala cartográfica, certo? Um dos grandes elementos, um dos grandes auxiliadores da cartografia. Agora vamos dedicar, né, sobre a aplicação de tecnologias, a aplicação de desenvolvimentos tecnológicos, de técnicas à ciência cartográfica. Né? A ciência que se dedica a representar a superfície terrestre ou parte dela numa estrutura plana, certo? E a gente vai aprender também alguns conceitos, algumas palavrinhas novas, né? Como, por exemplo, vamos começar aqui a brincar, vou falar para você sobre os SIGs. Aí você fala, Rômulo, pô, caraca, nunca vi isso, SIGs, né? Uma parada estranha, uma sigla, né? Uma sigla que significa Sistemas de Informações Geográficas, certo? E os SIGs, na verdade, né, a gente pode entender como conjunto, como, né, a totalidade das tecnologias que são empregadas a essa tarefa, né, de representação da superfície terrestre, do monitoramento da superfície terrestre, né, na coleta, né, de dados, né, de informações extremamente necessárias e são, né, é um precedente necessário para a elaboração de qualquer mapa, você conhecer, né, aquilo que você quer representar, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. Eu sempre gosto de brincar que os SIGs, eles têm três bases, três sustentações, né? Assim, três pilares principais, que na verdade são o sensoriamento remoto, tá certo? O GPS, o nosso querido sistema de posicionamento global, e a parte de geoprocessamento. Então, nós temos esses três, né, três pilares, essas três estruturas, né, que sustentam os sistemas de informações geográficas hoje. É importante perceber, obviamente, que as tecnologias que nós temos hoje, nós não tínhamos no passado, né? Então, várias tecnologias que são utilizadas hoje, que facilitam, de certa forma, garantem uma certa precisão, uma melhor qualidade, representações mais precisas, mais fiéis à realidade geográfica, elas foram sendo construídas ao longo do tempo. E, assim, eu queria que você tivesse esse senso crítico também, que grande parte do desenvolvimento tecnológico tem a ver com os interesses econômicos por trás, dos interesses militares. À medida que as sociedades se tornaram mais complexas, à medida que as economias se tornaram mais integradas, à medida que os interesses econômicos passaram a dominar aspectos políticos, aspectos do pensamento, nós temos um grande estímulo ao desenvolvimento tecnológico. Da mesma forma, a guerra. Sociedades que dominam, né, a cartografia, elas conhecem, de certa forma, né, novos mecanismos também, infelizmente, aplicados à guerra. Então, os interesses bélicos, os interesses econômicos por trás, né, da cartografia, faz com que alta tecnologia também seja aplicado à ciência cartográfica.
Então, obviamente que as novas tecnologias aplicadas trazem vantagens assim muito bacanas, né? Assim, possibilidades que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. Então nós temos esse aspecto, mas por outro lado a gente precisa entender também o que levou a isso, o que estimula isso. Então, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. A gente precisa, né, entender esse equilíbrio entre ambos os lados. A gente precisa entender isso, né? Que o desenvolvimento cartográfico, infelizmente, também serve, né, para a guerra, também serve para, né, para os interesses de um pequeno número de países, de um pequeno número de empresas, de um pequeno número de até mesmo de indivíduos, né, que dominam, tá bom? Então é isso mais ou menos que a gente vai estudar nessa sequência de vídeos sobre tecnologias aplicadas à ciência cartográfica. A gente vai começar na sequência falando justamente sobre GPS, sensoriamento remoto e geoprocessamento. Entender o que significa isso e qual a relação entre eles, né? Obviamente eles estão conversando bacana e formando, né, esse conjunto de tecnologias que nós chamamos de sistemas de informações geográficas. Tá bom? Grande abraço aí para vocês.